Aula de inglês completa com Doom, The Dark Ages, o último jogo da série. É uma série que é uma das favoritas aqui do Teacher. Eu adoro jogar Doom, principalmente o Doom Eternal, e o Doom, The Dark Ages ficou excepcional. Por isso que eu tô trazendo aqui essa cena pra vocês. Lembrando que eu escondo algumas palavras quando a cena tá tocando pra você praticar o seu listening. Daí eu vou mostrar quais foram as palavras que foram escondidas e daí a gente vai aprender a aplicar, tá? Lembrando também que eu também tenho um PDF disponível com tudo que tá escrito, tudo que eu tô anotando, tudo que eu tô falando aqui, para caso você, né, cara, não teve como anotar, você pode seguir as minhas notas, o meu material para você estudar melhor, beleza? Eu vou deixar disponível lá no meu servidor do Discord, o link tá na descrição. Sem mais delongas, bora pra aula. Vamos começar e vamos aprender inglês com Doom, The Dark Ages. It can't be removed. We scanned it. It's wired to a detonator. E can't be removed. Olha que interessante, sempre quando a gente quer falar que algo não pode ser feito, não pode ser removido, não pode ser cortado, por exemplo, a gente utiliza essa estrutura mesmo, ó, o can't be mais o teu verbo no past participle. André, o que é o past participle? Lembrando só que o past participle é a terceira coluna de conjugação do seu verbo, tá, cara? Então a gente normalmente tem lá na coluna, por exemplo, né? Vou usar aqui o verbo do, por exemplo, ó. A primeira coluna é o do, que significa fazer, o did, né, fez, e o done, numa ideia meio de feito. Então a terceira coluna é o done, e é nessa terceira coluna que a gente vai usar junto com essa estrutura do can't be done, can't be removed, etc. Se o teu verbo for um verbo regular, é só você colocar o ed. Por exemplo, it can't be removed remove é um verbo regular. Então é só você colocar o ed e tudo bem. E se eu quiser, eu posso utilizar essa estrutura no positivo também. Se eu quiser usar essa estrutura no positivo, eu só, ao invés de usar o can't, eu vou usar o can. Então, can be removed, ou seja, pode ser removido. Vamos dar uma olhada aqui nos meus exemplos, que eu misturei os exemplos do positivo e do negativo. Número 1, ó, o meu exemplo número 1. The package can be delivered tomorrow, ou seja, o pacote pode ser entregue amanhã, ó. Pode ser entregue, é esse aqui, ó, can be delivered. Número 2, the files can't be opened, ou seja, os arquivos não podem ser abertos. Olha só a diferença aqui do negativo, eu estou usando o can't, beleza? Ou então, this can't be done, ou seja, isso aqui não pode ser feito, isso não pode ser feito. De novo, uma estrutura negativa e o verbo be, né, cara? E daí o meu past participle, a terceira coluna do meu verbo do, que é o done. This can't be done. It can't be removed. We scanned it. It's wired to a detonator. That demon, he's after something. You saw that. He's after something. Ele está atrás de algo. Ué, André, mas o after não significa depois? Tipo, after my job? Sim, ele significa depois. Mas só que sempre quando você quiser utilizar essa ideia de atrás de algo, no sentido de perseguição, de você ir atrás de algo, a gente também utiliza o after. Dá uma olhada aqui nos meus exemplos. The police is after the woman, ou seja, a polícia está atrás da mulher. Então perceba que eu estou usando esse after de atrás, no sentido de perseguindo ela, né? Buscando ela, procurando ela. We can have ice cream after the class. Ou seja, nós podemos tomar sorvete depois da aula. Aqui, o after está sendo empregado no sentido de depois. Ó, perceba então esses dois exemplos aqui que eu coloquei. O primeiro exemplo é um after atrás de perseguição. Agora, o outro exemplo é o after tá fazendo o papel do depois. After the class, depois da aula. That demon, he's after something. You saw that. We call it the Heart of Argent. Anyone who wields it, they'd have the power of a god.
They'd have the power of a god. Então eles teriam o poder de um deus. Olha que interessante. Pergunta aqui pra vocês. O que significa esse apóstrofo D, né, cara? They, daí a gente tem um apóstrofo D. Na maioria das vezes que a gente tem essa contração aqui do D, esse apóstrofo D, significa que tem algo contraído. O que tá contraído aqui é o would, é o verbo modal would, que transforma a ideia da frase de ia ter, ou então teriam, né, cara? Olha só, they'd seria they would, ou seja, eles teriam, ó. Normalmente contraímos o would, tá? É muito comum a gente contrair. Olha aqui o meu exemplo, eu tô contraindo would, então que significa ia, para I'd, I would, I'd have a car if I had money. Ou seja, eu teria um carro se eu tivesse dinheiro. Ó, she'd buy a house if she could. Então, ela compraria uma casa se pudesse. André, sempre que eu ver esse apóstrofo D, vai ser o would contraído? Não, tem umas outras questões ali que pode ser o had. Mas nesses casos, quando é seguido de um verbo normal, assim, ó, have, buy, do, etc., aí, muito provavelmente é o would. Anyone who wields it, they'd have the power of a god. Stronger than maybe even you. But the heart is incomplete. Maybe even you, muita gente me pergunta desse even, cara, que faz esse papel de até você. Sempre quando a gente quer dar ênfase a algo surpreendente ou então inesperado, né, a gente dá essa ideia de até você. Por exemplo, o Doomguy, a gente sabe, o Slayer, que ele é forte. O cara é parrudo. Só que o cara, se o demônio colocar as mãos ali naquele artefato, ele vai ficar até mais forte do que até você. Até mais forte do que até o Slayer, cara. Perceba só que é meio surpreendente, né? Pô, o cara ficar tão forte assim. Por isso que a gente dá essa ênfase, a gente usa esse até, que no inglês é o even. Dá uma olhada aqui no meu exemplo, ó. Even she didn't know the answer. Então, nem ela sabia a resposta. Suponhamos que você tem lá uma menina na sua sala ou no seu trabalho que é extremamente inteligente, mas só que tem uma pergunta tão difícil que nem ela, né? Ou então até ela não sabia da resposta, ó. Então, eu coloquei essas duas traduções aqui, ó. Nem ela sabia da resposta, até ela não sabia da resposta. Então, even she didn't know the answer. Olha só o meu outro exemplo aqui, ó, com o he works every day, even on Sundays. Ou seja, ele trabalha todos os dias até aos domingos. Então a gente está dando essa ênfase que até nos domingos o cara trabalha. Então, ó, even on Sundays. Toma cuidado, viu, guys? Porque o even, ele tem outros empregos também. Ele pode significar ainda, meio que para reforçar uma comparação. Olha só, the second movie was even worse. Ou seja, o segundo filme foi ainda pior. Então ele tem essa ideia de até, né, ou nem, só que ele também pode dar essa ideia de ainda, ó. The second movie was even worse. Então o primeiro foi ruim, mas o segundo foi ainda pior. Perceba que o even tá fazendo esse papel. Even em estruturas negativas, ele também pode utilizar, a gente também utiliza ele numa negação enfática. Nossa, André, o que é isso? É quando a gente quer realmente negativar alguma coisa. A gente quer dar ênfase no seu negativo. Por exemplo, he didn't even say goodbye. Ou seja, ele nem se despediu. Eu poderia utilizar aqui nessa frase somente sem o even, ó. A frase ia fazer sentido. Eu posso tirar o even daqui e daí ficaria assim, ó. He didn't say goodbye. Ou seja, ele não disse adeus. Mas só que se eu colocar o even, eu tô dando uma ênfase que, cara, pô, nem adeus ele disse, nem tchau ele deu. O cara saiu na surdina, foi embora e nem me deu tchau. He didn't even say goodbye. Beleza? Ou então aqui, ó, she didn't even try. Ou seja, ela nem tentou. Então, pô, eu posso utilizar sem o even, certo? Eu posso colocar aqui e falar assim, she didn't try. Ou seja, ela não tentou. Mas só que se a gente quiser dar essa ênfase de, poxa, nem isso ela fez, nem tentar ela fez, a gente utiliza o even numa frase negativa, ó. She didn't even try. Beleza? Stronger than maybe even you. But the heart is incomplete. It's made up of two parts. The other half is a power source, and
Don't know where it is. It's made up of, ou seja, é composto de. Nesse caso, a gente está utilizando o made up of para falar que algo é composto, que ele tem esses componentes. Dá uma olhada aqui no meu exemplo. Water is made up of hydrogen and oxygen. Ou seja, água é composta de ou por hidrogênio e oxigênio. Então, olha o meu outro exemplo aqui, ó. The United Kingdom is made up of 4 countries. Ou seja, o Reino Unido é composto por 4 países, ou é composto de 4 países. Percebeu a ideia? Só que dá uma olhada aqui no meu outro uso dessa estrutura que confunde muita gente me pergunta isso, que é a diferença entre made up of e made up from. O from tá focando nos materiais e substâncias de origem. Por isso que essa palavra from indica origem. Por exemplo, paper is made up from wood. Então, o papel é feito a partir da madeira, né? Ele vem da madeira, percebe? Então, o material de origem é a madeira e daí a gente forma o papel. Olha só, this product is made up from recycled materials. Ou seja, esse produto é feito de materiais reciclados. Ou seja, esse produto nasce a partir de materiais reciclados. Percebeu a diferença do made up from e made up of? Vamos continuar então. It's made up of 2 parts. The other half is a power source, and we don't know where it is. Valen Search Party is still active. Search Party is still active. Ou seja, o grupo de busca ainda está ativo. A galera muito me pergunta, né? Ué, André, mas o party não é festa? Sim, party é festa, mas se liga, que também pode ser grupo. Olha só que interessante. I'll put together a search party. Ou seja, eu vou montar um grupo de busca. Então, cuidado que nem sempre party significa só festa. Party pode significar também um grupo, beleza? Por isso que no Xbox normalmente a gente fala, né? Eu vou entrar aí na sua party. Ou seja, eu vou entrar no seu grupo quando você vai jogar em 3, 4, 5 pessoas. Valen Search Party is still active. If he ever gets control of it, that much power in Hell's hands, none of us would survive. He ever gets control. If he ever gets control of it. Ou seja, se ele algum dia assumir esse ever, ele nos ajuda a dar uma ênfase ali nessa condição, né, de se ele algum dia pegar esse artefato, a gente tá ferrado. Então eu coloquei até aqui, né, que em frases condicionais ou hipotéticas, ele significa algum dia ou em algum momento, no futuro ou no passado. Dá uma olhada aqui nos meus exemplos pra gente entender melhor, porque às vezes nos exemplos a gente consegue entender legal. Olha só. If you ever need help, call me. Se algum dia você precisar de ajuda, me ligue. Então perceba, você não está precisando agora, mas se algum dia você precisar, por isso que eu dou essa ênfase assim com um ever. Ó, if I ever win the lottery, I will travel the world. Então, se algum momento eu ganhar na loteria, eu vou viajar no mundo, eu vou viajar ao mundo, beleza? Só que presta atenção que o ever nem sempre faz só esse papel de enfatizar, né, uma condição. Ele também significa alguma vez ou um já na sua vida, quando você fez alguma experiência, tipo, você quer perguntar, você já esteve em Paris? Você já dirigiu um carro? Você já comeu lagosta? Então a gente utiliza esse ever, muito utilizado com o present perfect, que a gente já viu aqui, né, no canal. Então, have you ever been to Paris? Ou seja, você já esteve em Paris? Ou então, has she ever tried sushi? Então, ela já experimentou sushi? Perceba que eu estou usando esse ever para fazer esse papel aqui de já. Você já fez isso? Ela já fez aquilo? O ever também pode ser utilizado com superlativos ou para dar ênfase em algo, né, cara? Tipo assim, o melhor de todos sempre, o número 1 de sempre. Se liga no meu exemplo, olha só, vem aqui, porque essa parte, quando eu aprendi isso há uns anos atrás, eu fiquei meio confuso. Por que esse ever, o que ele tá fazendo aqui, ó? Dá uma olhada. That was the best day ever. Ou seja, esse foi o melhor dia de todos. Se eu tirar esse ever, eu posso tirar ele aqui, ó. E ele vai ficar, that was the best day of my life. Então, esse foi o melhor dia da minha vida.
Vai funcionar sem o ever? Vai. Mas só que se eu coloco o ever, eu tô dando uma ênfase, tipo assim, nossa, cara, foi o melhor de todos sempre. Dá uma olhada aqui no outro, ó. The worst movie I've ever seen. Ou seja, o pior filme que eu já vi na minha vida, de sempre. Então, de vez em quando, principalmente o americano, você vai ver ele colocando esse ever para dar essa ênfase de o melhor de todos, desde sempre. Ou então o número 1, para dar essa forçada mesmo, beleza? Contact the ministry. Olha só essa cena extra aqui, né, cara? Eu continuei pra gente ver mais uma parte desse game, porque como eu falei, eu fiquei muito empolgado nesse jogo, eu adorei muito esse jogo. Vamos ver essa parte aqui, ó. Ele fala, I ask only to be heard, ou seja, eu peço apenas. Aí as pessoas me perguntam, ué, André, mas só que o ask não significa perguntar? Sim, significa perguntar, mas ele também pode ser utilizado, ele pode ser traduzido no sentido de pedir algo. Então ele significa tanto perguntar quanto pedir, beleza? Dá uma olhada nos meus exemplos. I ask only for your honesty. Ou seja, eu só peço a sua honestidade. Então eu só tô pedindo algo, a sua honestidade. Percebe que aqui ele não tá fazendo o papel de perguntar, né? Então, olha só o meu outro exemplo. She asked only to be respected. Ou seja, ela só pediu para ser respeitada. We ask only for a chance. Nós pedimos apenas uma chance, beleza? Nós só pedimos por uma chance. Então, esse I ask only, você só tá pedindo por algo, uma coisinha só. I ask only, beleza? Vamos continuar. I ask to be heard. Contact the ministry. You are stranded in this realm. There is no one left to trust. There is no one left to trust. Olha só que interessante essa palavra left. Muita gente se confunde, porque fala assim, ah, André, eu sei, left significa esquerda. Assim como right, direita, left, esquerda. Sim, é verdade, é a mesma palavra. Porém, o left pode ser uma ideia de o que sobrou, ou então de restante. Quando ele fala assim, there is no one left, ele tá falando assim, não há mais ninguém, ninguém sobrou, entendeu? Olha só o meu exemplo aqui, ó. There is no food left, ou seja, não sobrou comida, não há mais comida. Is there any money left? Ou seja, ainda resta algum dinheiro, ou então sobrou algum dinheiro? Beleza? Olha o meu último exemplo aqui, ó. Only a few people are left in the room. Ou seja, só restaram algumas pessoas na sala. Ou então só sobrou algumas pessoas na sala. Então se liga, porque nem sempre esse left significa somente esquerda. Ele pode significar também, ele tem esse significado aí de o que sobrou ou então o restante. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou tocar todas essas cenas de novo, só que sem legenda em português, sem legenda em inglês, nada, somente no áudio. Então presta atenção para você conseguir entender e praticar aqui, ó, o seu listening nessa cena, para você ver aí, né, cara, colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui para você praticar o seu listening, beleza? Deixa aqui nos comentários qual que é o próximo jogo que vocês gostariam de ver aqui no canal, com mais uma aula completona de inglês. Se inscreve e deixa o like e faz todas as paradas aí. Até a próxima. Fui, bora assistir a cena. It can't be removed. We scanned it. It's wired to a detonator. That demon, he's after something. You saw that. We call it the Heart of Argent. Anyone who wields it, they'd have the power of a god. Stronger than maybe even you. But the heart is incomplete. It's made up of 2 parts. The other half is a power source, and we don't know where it is. Valen's search party is still active. If he ever gets control of it, that much power in Hell's hands, none of us would survive.
Unlock the Ancestral Forge. I ask them to be heard. Contact the Ministry. You are stranded in this realm. There is no one left to trust.